Falando novamente sobre o experimento de dupla fenda e o modelo de interferência. O comportamento dual de partícula e onda. Assim, o que ocorre? O comportamento de divergência, né? Este também é um comportamento de divergência, onde este ponto luminoso aqui, né? Ele centraliza maior quantidade de luz. Então, no experimento de dupla fenda, se nota este comportamento, ou seja, de uma fonte divergente, de uma fonte de luz que diverge e também converge, né? Então, o experimento de dupla fenda, sendo feito para átomos ou para uma fonte luminosa, o que ocorre? Os átomos, né? São os elétrons que são vistos neste padrão. Os elétrons são lançados através da dupla fenda e, como os elétrons orbitam o núcleo do átomo em elipse ou em uma órbita circular, o que ocorre? Em um dado momento, estes elétrons vão demonstrar este padrão ou vão se comportar como partícula se visto, né? Se ficarem exatamente numa franja central, né? Então vai comportar como partícula. Por quê? Porque vai estar perpendicular à fonte luminosa. Então, vai se comportar como partícula e vai se comportar com modelo de interferência quando não está perpendicular a esta fonte. Então, observando a trajetória da luz, ela se comporta da mesma forma, ou pelo modelo de interferência, quando essa luz diverge, né, ou converge, vamos ter este modelo de interferência. Ou quando este foco de luz está exatamente perpendicular. Então, vamos ter apenas esta iluminação central. Assim, atribuem a um observador este comportamento, quando que este comportamento é normal, vamos falar assim, bem carregado, né? Normal a um efeito de divergência e convergência da luz. Se a fonte é pontual, ela vai divergir. Então, teremos esse comportamento de interferência da luz. Assim, a explicação é muito simples. Muito simples para este fenômeno. Hoje é uma incógnita este fenômeno. É até simplista demais explicar desta forma,
mas basta um experimento de laboratório para confirmar ou refutar isto que eu estou falando. Um simples experimento de laboratório, óbvio, de um laboratório de física, né? Então, é isto. Deixa eu abrir. Ah, não, isso é bobo. Isto é bobo. Voltando aqui para o meu desenho. Se a fonte de luz provém de um ponto ou de uma fonte extensa, vai convergir e divergir. Então, o experimento de dupla fenda acontecerá também desta forma, porque esse ponto aqui e este ponto aqui divergem. E este ponto aqui convergem para este ponto central. Então, não é difícil imaginar que este ponto, ao ser observado uma fonte de luz em uma dupla fenda, que aquele comportamento aconteceria. E que isto é um desdobramento da fonte de luz, não tendo nenhuma ação de nenhum possível, observador. De um possível observador. Assim, apenas o comportamento do elétron, né, orbitando o átomo, ou a fonte de luz divergindo, é que vai determinar o padrão de interferência ou o padrão de interferência ou este padrão aqui de partícula. Então, é isto. Esta divergência aqui, né? Como eu falo que Sol emite luz e escuridão, ou uma fonte de luz qualquer, né? Uma luminária qualquer, como ela é esférica, ela vai gerar, a partir de alguma distância, este filamento escuro entre um feixe e outro. Então, pasme, Sol também emite escuridão. Tanto é que num dia claro, num dia com muito sol, eu tenho maior sombra, maiores sombras. Num dia nublado, eu não tenho sombra. Então, o próprio Sol emite luz e escuridão por causa da divergência solar. Exatamente por causa da divergência solar. Tá ok? Então é isto. Podem me ridicularizar à vontade, mas é isto, né? Nem ligo.